E aí pessoal do canal, tudo bem? Bom, hoje, como o próprio título do vídeo nos diz, eu gostaria de falar com vocês sobre o chamado de Deus. Semana passada eu falei sobre o livro Manual do Pastor e o chamado pastoral. E nessa semana o Espírito Santo me despertou para falar um pouco mais sobre esse assunto que causa tantas dúvidas nas pessoas e causa tantos anseios também nelas, sobre qual é o seu chamado, quais são os seus talentos, quais são os seus dons espirituais. E por terem tantas dúvidas, geralmente as pessoas deixam de servir em suas igrejas ou deixam de servir em sua cidade, comunidade, porque se sentem incapazes e incompetentes de satisfazerem as vontades humanas e as expectativas humanas. E aí acabam deixando de lado o servir a Deus. Se vocês pesquisarem no YouTube ou no Google mesmo, vocês vão ver muitas outras pessoas que já falaram sobre esse assunto. Esse é um vídeo simplesmente para mostrar a minha visão e aquilo que eu gostaria de passar para as pessoas sobre o que é o chamado. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que todos nós cristãos temos uma grande missão, um chamado principal e maior que foi dado por Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do século, na minha versão. Esta é a grande comissão que foi dada por Jesus para a sua igreja. E ela é repetida em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18 e em Lucas 24, versículo 47. Se olharmos bem para o texto que está em Mateus 28, nós vamos ver que o versículo 18 está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: falou-lhes. Aqui nós vemos que Jesus falou com várias pessoas e não com apenas uma. Alguns acreditam que nesse momento Jesus Cristo estava falando para centenas de pessoas. Portanto, veja essa grande comissão, como já havia dito, para todos os cristãos e não apenas para um indivíduo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 a 8, ele diz o seguinte: Porque, assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Assim, com a leitura desse texto, vemos que a igreja é um corpo, em que cada um tem uma função, onde Cristo é o cabeça e os membros devem se dedicar nos seus dons, com alegria, diligência, liberalidade. Sobre os dons, eles são para servir à igreja e ao nosso próximo, a fim de proclamarmos o Evangelho, fazermos discípulos, nos santificarmos e cumprirmos a grande comissão de Jesus. Além do texto de Romanos, nós também podemos ver uma lista sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11 e 12, do 28 ao 30, e Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Existem muitas discussões sobre a continuidade ou a cessação, que seria o encerramento desses dons, ou sobre o uso dessas nomenclaturas. Porém, esse não é o objetivo do nosso vídeo, talvez para um próximo. Aí você pode pensar: mas eu não tenho dom algum. Dessa lista enorme, eu não sei como servir, eu não sei como ajudar, eu não sei como propagar o Evangelho.
e eu não sei como ser luz do mundo e sal da terra para a minha cidade, para os meus amigos, os meus parentes. Isso não é verdade, pois ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser morada do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, nós vemos que está escrito: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Dessa forma, o Espírito Santo distribui os dons para cada cristão. Ou seja, já descobrimos que pelo menos um dom você possui. Através da leitura da parábola dos talentos, acredito que cada um recebe uma quantidade diferente de dons. Também acredito que esses dons podem ser multiplicados, conforme nós vamos servindo cada vez mais a Deus, cada vez mais à igreja e ao nosso próximo. Mas o principal não é a quantidade, mas a qualidade com que servimos e buscamos satisfazer a vontade de Deus com aquilo que nos foi dado. Ao vermos que nós temos pelo menos um dom, você pode até me perguntar: tá, mas qual é o meu dom? Qual é o meu chamado ou talento? E eu tenho uma ótima resposta para você: eu não sei, pois isso é entre você e Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, está escrito: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E é exatamente aqui no procurai que eu gostaria de chamar a sua atenção e te dar uma dica. Primeiro, procure em oração e depois procure praticando. Isso mesmo, vá e faça, vá e sirva. Procure ser uma pessoa proativa para o reino. Um bom exemplo disso está na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 3 inteirinho, nós vemos que Samuel estava sempre disposto, e é o famoso e conhecido eis-me aqui. Primeiramente, ele não sabia reconhecer a voz de Deus, mas independente, ele estava sempre dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E quando percebeu que quem estava chamando ele era o Senhor e não o profeta Eli, ele disse: fala, porque o seu servo ouve. Portanto, não tenha medo de errar, de buscar, de servir a Deus, pois nenhum trabalho é em vão. Veja exatamente onde estão mais precisando de você e sirva. Você, meu amigo que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa: cada um tem um dom, talento ou chamado diferente. Aqui no YouTube, por exemplo, nós temos vários e vários canais cristãos em que cada um tem uma pegada diferente. E cada um deles vivendo conforme os seus dons, experiências, talentos, tudo para o reino de Deus. Eu, por exemplo, amo orar, visitar, aconselhar, ensinar na escola bíblica, falar da palavra de Deus para os já convertidos ou para aqueles que têm interesse em conhecer mais Jesus Cristo. Mas eu confesso que sou péssimo para tocar qualquer instrumento ou para falar de Jesus Cristo para um desconhecido. Nesse canal aqui, dificilmente você verá eu tocando algum violão ou algum teclado, alguma coisa assim do tipo, porque eu não tenho esse talento, eu não tenho essa facilidade, eu não tenho o prazer e nem a paixão de fazer isso. Entretanto, se Deus me chamar e eu ver que existem essas necessidades para o ambiente em que estou, eu simplesmente digo para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu vou e faço. Então, comece a servir. Não fique esperando algo extraordinário de Deus ou uma experiência única para que você comece a buscar seus dons, talentos e o seu chamado. Existem sim relatos de muitas pessoas que dizem ter tido experiências extraordinárias com Deus e aí começaram a servir. Porém, isso não é uma obrigação. Isso não é algo que Deus vai fazer com todas as pessoas, e pode ser que com você não aconteça. Dessa maneira, busque os seus dons, busque aquilo que Deus tem reservado para você e saia da comodidade. Amém? Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares e de deixar aqui embaixo o seu comentário, tá certo? Tchau, fiquem com Deus, até mais!